O torcedor do Vitória que enfrentou o temporal no Barradão ontem certamente teve uma montanha-russa de emoções. A partida contra o Cruzeiro foi marcada por muitos elementos dramáticos, tanto dentro quanto fora de campo, e deixou a sensação de que mesmo com todas as dificuldades, o Leão poderia ter saído com um resultado mais positivo. A bola rolou em um campo encharcado com condições que dificultavam qualquer tentativa de um jogo mais técnico. Desde o apito inicial, já dava para perceber que seria uma daquelas batalhas de superação. No primeiro tempo, o Vitória surpreendeu. Diferente de outras atuações em casa, o time mostrou coragem, ocupou o campo de ataque e tentou impor o ritmo do jogo. A equipe até conseguiu criar boas oportunidades, como o chute perigoso de Mateuzinho e a chance clara desperdiçada por Lucas. Braga, talvez a melhor oportunidade do time na partida. Do outro lado, o Cruzeiro também chegou com perigo, colocando bola na trave e exigindo boas intervenções de Lucas Arcanjo. Era um jogo equilibrado, pesado pela chuva, mas com momentos de tensão. Mas tudo mudou com o lance mais triste do dia. A entrada de Jamerson e Eduardo resultou numa lesão séria que impactou emocionalmente jogadores, comissão técnica e torcida. O desespero tomou conta do gramado. Jogadores do Vitória se ajoelharam, colocaram a mão na cabeça. Até o técnico Carpini parecia não acreditar no que via. A atmosfera ficou pesada. E a chuva, que já era intensa, só piorou a situação. O gramado virou um campo impraticável, praticamente impossível para tocar a bola. O primeiro tempo terminou. Sem mais futebol e com a sensação de que o jogo tinha perdido o foco. Na volta do intervalo, o que se viu foi um jogo travado com poucas chances claras. O Cruzeiro se aproveitou das bolas paradas para tentar algo, enquanto o Vitória parecia sem alternativas. Entraram jogadores como Michel Jesus, que até tentou alguma coisa, mas demonstrou falta de experiência e não conseguiu se adaptar ao jogo pesado. O Vitória tentou na base dos laterais longos, buscando desviar uma bola aqui, uma casquinha ali, mas Carlinhos, por exemplo, não venceu uma disputa no alto. Faltou qualidade, faltou maturidade, faltou malícia para entender que aquele tipo de jogo pedia outra abordagem. Era um jogo para aproveitar erro de adversário, escorregão, bater e bate, mas o time não conseguiu se ajustar a esse cenário. O Cruzeiro, mesmo com um a menos em campo, pressionou nos minutos finais e quase surpreendeu. O Vitória, por sua vez, ficou com medo de perder mais uma vez com vantagem numérica, algo que já aconteceu recentemente. O time se retraiu, parou de pressionar e, por pouco, não viu o pior acontecer de novo. Carpini, à beira do campo, pedia o tempo todo: pressiona mais, entra na área, aperta a saída de bola. Mas parecia que ninguém ouvia. O resultado final acabou sendo melhor do que o desempenho. Escapou da zona de rebaixamento antes da parada do campeonato e isso, de certa forma, foi o grande objetivo cumprido da noite. Mas o torcedor sabe que não dá para se iludir. O planejamento falhou, as contratações não deram resultado e há jogadores no elenco que claramente não estão à altura do que o Vitória precisa. É difícil entender como ainda há insistência em nomes como Lucas Braga e Carlinhos, que jogo após jogo mostram que não conseguem entregar o necessário. A expectativa agora é que este tenha sido o último jogo com esse grupo que aí está. O time precisa de reforços, precisa de jogadores com outra cabeça, outra postura, outra qualidade técnica. E que voltem da pausa para o futebol nacional com uma nova cara, com um elenco realmente competitivo. E nesse jogo mesmo, em meio ao caos do gramado e à fragilidade coletiva, teve quem se salvasse. Edu, por exemplo, foi gigante na zaga. Não perdeu uma bola, seja por cima ou por baixo. Foi seguro, firme e mostrou que tem qualidade para ser titular absoluto. Zé Marcos e Baralhas também foram bem. Baralhas, inclusive, foi um dos que mais lutou no meio, ganhando praticamente todas as divididas. E é impossível não falar de Jamerson. A imagem do pai dele no estádio emocionado após a lesão foi de partir o coração. Um jogador que vinha crescendo, se firmando, ganhando ritmo e mostrando evolução técnica. A lesão deve exigir cirurgia, vai tirá-lo do restante da temporada. Mas fica a torcida para que ele volte ainda mais forte. Ele já tinha se tornado uma peça-chave no time. Que essa pausa forçada se transforme em um momento de fortalecimento, tanto físico quanto mental. O futebol é cruel às vezes, mas também oferece caminhos para recomeços ainda mais fortes. Ainda tem um segundo trecho para completar a quantidade de palavras. Em seguida, te envio a continuação.
diante de tudo. E isso, o que o torcedor do Vitória mais quer agora é ver atitude. Não dá mais para aceitar esse time apático, indeciso, com medo de atacar mesmo quando tem um jogador a mais. O futebol pede coragem, pede ousadia, principalmente quando se joga dentro de casa e diante de um adversário em dificuldades. O Barradão precisa voltar a ser temido, precisa ser o caldeirão que empurra o time. Mas para isso acontecer, não adianta. Só apoio da arquibancada. Tem que ter qualidade no campo, tem que ter jogador que entre com sangue nos olhos. Carpini, por sua vez, merece um voto de confiança. É verdade que ele não usou todas as substituições, mas também é verdade que olhar para o banco do Vitória hoje é praticamente buscar solução onde não existe. Faltam peças, faltam jogadores minimamente preparados para entrar e mudar o jogo. E não adianta só culpar o técnico quando o problema é muito maior. É estrutural. É de planejamento? É de elenco mal montado? Se derem condições, talvez Carpini consiga fazer um trabalho digno, mas do jeito que está, fica difícil. Outro ponto que precisa ser levantado é a questão do mercado. Com a venda de Jean, o Vitória deve mesmo ir atrás de um novo lateral esquerdo. Até porque com Jamerson, fora por lesão, a carência no setor é imediata. E não adianta trazer jogador para compor elenco. Tem que vir para ser titular. Tem que chegar e assumir a posição com personalidade e entrega. O torcedor não aguenta mais ver contratações que não rendem. É hora de mudar essa cultura de apostas fracassadas e buscar soluções reais. Agora, olhando para frente, a missão é usar essa pausa do calendário para reorganizar a casa. O time volta a campo provavelmente no dia 9 de julho contra o Confiança ou no dia 12 contra o Internacional, já pelo retorno do Campeonato Brasileiro. Seja qual for o primeiro desafio, o Vitória precisa voltar com outra cara. Não pode mais ser aquele time que assusta a própria torcida. Precisa ser competitivo, firme e vibrante. Um time que luta até o fim, que mostra vontade de vencer. Porque só assim vai escapar da parte de baixo da tabela e começar a escrever um segundo semestre diferente. Essa partida contra o Cruzeiro, no fim das contas, deixou muito mais lições do que pontos. Mostrou que mesmo em um cenário adverso o time pode competir, mas também escancarou as limitações que vem travando o crescimento do clube. Que sirva de alerta, que sirva de ponto final para um ciclo de erros e o começo de um novo capítulo. O Vitória tem camisa, tem torcida, tem história. Só falta montar um elenco à altura disso tudo. E a verdade é que o torcedor do Vitória não aguenta mais promessas vazias. A cada janela de transferência surge a expectativa de mudanças profundas de reformulação no elenco de reforços que realmente façam a diferença. Mas o que se vê na prática é mais do mesmo. Jogadores chegando sem ritmo, sem identificação com o clube, sem capacidade de mudar o rumo dos jogos. E isso tem um preço. Um preço alto que o Vitória já vem pagando desde o início da temporada, brigando na parte de baixo da tabela, jogando sob pressão e sem conseguir emplacar uma sequência de vitórias que traga tranquilidade. Essa parada no calendário é, mais do que uma folga, é uma chance rara de recomeço. É hora da diretoria arregaçar as mangas e trabalhar. A comissão técnica precisa ter tempo para ajustar o que for possível, recuperar atletas física e mentalmente, mas acima de tudo é o momento de buscar peças novas. Jogadores que cheguem para vestir a camisa e assumir responsabilidade. Chega de apostas de jogadores que vêm como solução e somem nas primeiras rodadas. A torcida quer nomes que façam diferença, que tenham fome de vitória, que cheguem com o espírito de quem entende o peso de defender o Vitória. E não dá mais para ficar dependendo só de lampejos, uma bola parada aqui, um erro do adversário ali. Isso é recurso de time que está no limite. O Vitória precisa jogar bola, precisa dominar partidas, precisa mostrar que está no campeonato para brigar por algo maior do que apenas fugir do rebaixamento. Porque quando você depende exclusivamente da sorte ou das condições do gramado, uma hora o castigo vem. O futebol exige regularidade e consistência. E isso só se consegue com elenco forte, bem treinado e com jogadores comprometidos. A lesão de Jamerson, por mais dolorosa que seja, tem que servir como gatilho para essa virada de chave. É um daqueles momentos que escancaram a fragilidade do elenco e colocam a diretoria na parede. Não dá para esperar a próxima tragédia.
para se mexer. O time precisa de opções, precisa de profundidade, precisa de peças que entrem e mudem o jogo, porque se depender só dos titulares, e olhe lá, vai ser difícil escapar dos fantasmas que rondam a zona de rebaixamento. E o torcedor está cansado disso. Cansado de ver um time que parece ter medo de vencer, que mesmo com um a mais, se retrai e se esconde como se estivesse conformado com o empate. O Barradão, que já foi um dos estádios mais temidos do país hoje, não mete mais medo em ninguém. Isso precisa mudar. Precisa voltar a ser um território onde os adversários entram sabendo que vão sofrer. Mas para isso, o Vitória precisa se impor, precisa ter time para mandar no jogo. O torcedor do Vitória que enfrentou o temporal no Barradão ontem certamente teve uma montanha-russa de emoções. A partida contra o Cruzeiro foi marcada por muitos elementos dramáticos, tanto dentro quanto fora de campo, e deixou a sensação de que mesmo com todas as dificuldades o Leão poderia ter saído com um resultado mais positivo. A bola rolou em um campo encharcado, com condições que dificultavam qualquer tentativa de um jogo mais técnico. Desde o apito inicial, já dava para perceber que seria uma daquelas batalhas de superação. No primeiro tempo, o Vitória surpreendeu. Diferente de outras atuações em casa, o time mostrou coragem, ocupou o campo de ataque e tentou impor o ritmo do jogo. A equipe até conseguiu criar boas oportunidades, como o chute perigoso de Mateuzinho e a chance clara desperdiçada por Lucas. Braga, talvez a melhor oportunidade do time na partida. Do outro lado, o Cruzeiro também chegou com perigo, colocando bola na trave e exigindo boas intervenções de Lucas Arcanjo. Era um jogo equilibrado, pesado pela chuva, mas com momentos de tensão. Mas tudo mudou com o lance mais triste do dia. A entrada de Gemerson e Eduardo resultou numa lesão séria que impactou emocionalmente jogadores, comissão técnica e torcida. O desespero tomou conta do gramado. Jogadores do Vitória se ajoelharam, colocaram a mão na cabeça. Até o técnico Carpini parecia não acreditar no que via. A atmosfera ficou pesada. E a chuva, que já era intensa, só piorou a situação. O gramado virou um campo impraticável, praticamente impossível para tocar a bola. O primeiro tempo terminou sem mais futebol e com a sensação de que o jogo tinha perdido o foco. Na volta do intervalo, o que se viu foi um jogo travado com poucas chances claras. O Cruzeiro se aproveitou das bolas paradas para tentar algo, enquanto o Vitória parecia sem alternativas. Entraram jogadores como Michel Jesus, que até tentou alguma coisa, mas demonstrou falta de experiência e não conseguiu se adaptar ao jogo pesado. O Vitória tentou na base dos laterais longos, buscando desviar uma bola aqui, uma casquinha ali, mas Carlinhos, por exemplo, não venceu uma disputa no alto. Faltou qualidade, faltou maturidade, faltou malícia para entender que aquele tipo de jogo pedia outra abordagem? Era um jogo para aproveitar erro de adversário, escorregão, bater e bate? Mas o time não conseguiu se ajustar a esse cenário. O Cruzeiro, mesmo com um a menos em campo, pressionou nos minutos finais e quase surpreendeu. O Vitória, por sua vez, ficou com medo de perder mais uma vez com vantagem numérica, algo que já aconteceu recentemente. O time se retraiu, parou de pressionar e, por pouco, não viu o pior acontecer de novo. Carpini, à beira do campo, pedia o tempo todo: pressiona mais, entra na área, aperta a saída de bola. Mas parecia que ninguém ouvia. O resultado final acabou sendo melhor do que o desempenho. Escapou da zona de rebaixamento antes da parada do campeonato e isso, de certa forma, foi o grande objetivo cumprido da noite. Mas o torcedor sabe que não dá para se iludir. O planejamento falhou. As contratações não deram resultado. E há jogadores no elenco que claramente não estão à altura do que o Vitória precisa. É difícil entender como ainda há insistência em nomes como Lucas Braga e Carlinhos, que jogo após jogo mostram que não conseguem entregar o necessário. A expectativa agora é que este tenha sido o último jogo com esse grupo que aí está. O time precisa de reforços, precisa de jogadores com outra cabeça, outra postura, outra qualidade técnica. E que voltem da pausa para o futebol nacional com uma nova cara, com um elenco realmente competitivo. E nesse jogo mesmo, em meio ao caos do gramado e à fragilidade coletiva, teve quem se salvasse. Edu, por exemplo, foi gigante na zaga. Não perdeu uma bola, seja por cima ou por baixo. Foi seguro, firme e mostrou que tem qualidade para ser titular absoluto. Zé Marcos e Baralhas também foram bem.
Baralhas, inclusive, foi um dos que mais lutou no meio, ganhando praticamente todas as divididas. E é impossível não falar de Jamerson. A imagem do pai dele no estádio emocionado após a lesão foi de partir o coração. Um jogador que vinha crescendo, se firmando, ganhando ritmo e mostrando evolução técnica. A lesão deve exigir cirurgia, vai tirá-lo do restante da temporada, mas fica a torcida para que ele volte ainda mais forte. Ele já tinha se tornado uma peça-chave no time. Que essa pausa forçada se transforme em um momento de fortalecimento, tanto físico quanto mental. O futebol é cruel às vezes, mas também oferece caminhos para recomeços ainda mais fortes. Ainda tem um segundo trecho para completar a quantidade de palavras. Em seguida, te envio a continuação. Diante de tudo, isso o que o torcedor do Vitória mais quer agora é ver atitude. Não dá mais para aceitar esse time apático, indeciso, com medo de atacar mesmo quando tem um jogador a mais. O futebol pede coragem, pede ousadia, principalmente quando se joga dentro de casa e diante de um adversário em dificuldades. O Barradão precisa voltar a ser temido, precisa ser o caldeirão que empurra o time. Mas para isso acontecer, não adianta só apoio da arquibancada. Tem que ter qualidade no campo, tem que ter jogador que entre com sangue nos olhos. Carpini, por sua vez, merece um voto de confiança. É verdade que ele não usou todas as substituições, mas também é verdade que olhar para o banco do Vitória hoje é praticamente buscar solução onde não existe. Faltam peças, faltam jogadores minimamente preparados para entrar e mudar o jogo. E não adianta só culpar o técnico quando o problema é muito maior. É estrutural, é de planejamento, é de elenco mal montado. Se derem condições, talvez Carpini consiga fazer um trabalho digno, mas do jeito que está fica difícil. Outro ponto que precisa ser levantado é a questão do mercado. Com a venda de Jean, o Vitória deve mesmo ir atrás de um novo lateral esquerdo. Até porque com Jamerson, fora por lesão, a carência no setor é imediata. E não adianta trazer jogador para compor elenco, tem que vir para ser titular. Tem que chegar e assumir a posição com personalidade e entrega. O torcedor não aguenta mais ver contratações que não rendem. É hora de mudar essa cultura de apostas fracassadas e buscar soluções reais. Agora, olhando para frente, a missão é usar essa pausa do calendário para reorganizar a casa. O time volta a campo provavelmente no dia 9 de julho contra o Confiança ou no dia 12 contra o Internacional, já pelo retorno do Campeonato Brasileiro. Seja qual for o primeiro desafio, o Vitória precisa voltar com outra cara. Não pode mais ser aquele time que assusta a própria torcida. Precisa ser competitivo, firme e vibrante. Um time que luta até o fim, que mostra vontade de vencer. Porque só assim vai escapar da parte de baixo da tabela e começar a escrever um segundo semestre diferente. Essa partida contra o Cruzeiro, no fim das contas, deixou muito mais lições do que pontos. Mostrou que mesmo em um cenário adverso, o time pode competir. Mas também escancarou as limitações que vem travando o crescimento do clube. Que sirva de alerta! Que sirva de ponto final para um ciclo de erros e o começo de um novo capítulo. O Vitória tem camisa, tem torcida, tem história. Só falta montar um elenco à altura disso tudo. E a verdade é que o torcedor do Vitória não aguenta mais promessas vazias. A cada janela de transferência surge a expectativa de mudanças profundas de reformulação no elenco de reforços que realmente façam a diferença. Mas o que se vê na prática é mais do mesmo. Jogadores chegando sem ritmo, sem identificação com o clube, sem capacidade de mudar o rumo dos jogos. E isso tem um preço. Um preço alto que o Vitória já vem pagando desde o início da temporada, brigando na parte de baixo da tabela, jogando sob pressão e sem conseguir emplacar uma sequência de vitórias que traga tranquilidade. Essa parada no calendário é mais do que uma folga, é uma chance rara de recomeço. É hora da diretoria arregaçar as mangas e trabalhar. A comissão técnica precisa ter tempo para ajustar o que for possível, recuperar atletas física e mentalmente, mas acima de tudo é o momento de buscar peças novas. Jogadores que cheguem para vestir a camisa e assumir responsabilidade. Chega de apostas de jogadores que vêm como solução e somem nas primeiras rodadas. A torcida quer nomes que façam diferença, que tenham fome de vitória, que cheguem com o espírito de quem entende o peso de defender o Vitória. E não dá mais para ficar dependendo só de lampejos, uma bola parada aqui, um erro do adversário ali. Isso é recurso de time que está no limite.
O Vitória precisa jogar bola, precisa dominar partidas, precisa mostrar que está no campeonato para brigar por algo maior do que apenas fugir do rebaixamento. Porque quando você depende exclusivamente da sorte ou das condições do gramado, ora o castigo vem. O futebol exige regularidade e consistência. E isso só se consegue com um elenco forte, bem treinado e com jogadores comprometidos. A lesão de Jamerson, por mais dolorosa que seja, tem que servir como gatilho para essa virada de chave. É um daqueles momentos que escancaram a fragilidade do elenco e colocam a diretoria na parede. Não dá para esperar a próxima tragédia para se mexer. O time precisa de opções, precisa de profundidade, precisa de peças que entrem e mudem o jogo. Porque se depender só dos titulares, e olhe lá, vai ser difícil escapar dos fantasmas que rondam a zona de rebaixamento. E o torcedor está cansado disso. Cansado de ver um time que parece ter medo de vencer, que mesmo com um a mais, se retrai e se esconde como se estivesse conformado com o empate. O Barradão, que já foi um dos estádios mais temidos do país hoje, não mete mais medo em ninguém. Isso precisa mudar. Precisa voltar a ser um território onde os adversários entram sabendo que vão sofrer. Mas para isso, o Vitória precisa se impor, precisa ter time para mandar no jogo.